Certamente, conselhos são sempre muito bem-vindos na nossa vida, ainda mais de pessoas que já têm experiência naquilo que você ainda vai passar e com certeza tem muita coisa boa para nos ensinar. E nesse sentido, gostaria de falar aqui de alguns conselhos que foram dados em uma capela para os teologandos e que realmente são conselhos muito úteis na vida de todo aquele que quer dedicar sua vida ao ministério. E a começar ainda pelos anos de estudo no seminário, o teologando deve ter em vista que ele jamais deve se esquecer do seu chamado. Outra coisa muito importante é que nós saibamos a diferença entre a vocação e a profissão. Por mais que nós atuemos como profissionais da palavra, jamais devemos nos esquecer de quem foi que nos chamou e do porquê realizamos aquele trabalho. Outra coisa muito importante é que certamente a gente muda, mas dificilmente uma mudança muito grande acontece na nossa vida. Por isso, a forma como nós nos comportamos, o que nós fazemos no seminário, muito possivelmente vai ser a forma como nós seremos também no ministério. E por isso, se existe algo na nossa vida que precisa de erro, reparação enquanto estudamos, é bom que façamos isso o quanto antes possível. E por fim, depois que chegarmos ao ministério, jamais devemos nos esquecer de sempre preservar a nossa humildade, preservar a nossa dependência de Deus e a nossa comunhão com Ele, porque certamente isso fará a diferença. Além do que, devemos também sempre amar as pessoas, para que assim nós possamos de fato sermos pastores de acordo com o coração de Deus. As pessoas vejam que nós somos servos de Deus, que nós as amamos e, acima de tudo, que nós amamos o Deus, o Supremo Pastor, ao qual nós servimos. Em uma de nossas capelas, o pastor Leonardo Preus nos deu conselhos para os teologanos para que pudéssemos, assim, ter uma boa experiência enquanto estudantes, depois, quando formos chamados durante o ministério pastoral e, por fim, quando recebermos o momento de aposentar. Ele nos disse que, dentre os pontos, ele deu 10 pontos específicos. Falou a respeito de chamado, que nós devemos observar bem a nossa vocação e entender realmente o chamado de Deus, porque o que nós fazemos enquanto estudantes de teologia vai perdurar durante todo o nosso ministério pastoral. Também falou conselhos com relação a como escolher a pessoa certa para casar, pois ela vai ser fundamental durante o período do ministério. Deu dicas com relação às finanças que devemos nos atentar para que dessa forma possamos ter um equilíbrio financeiro, para que não venhamos gastar mais do que recebemos. A respeito da parte mais prática, depois de sermos chamados para o ministério, deu dicas para que nós possamos focar nas pessoas, dar atenção para as ovelhas, aproximar a liderança de nós para que assim eles possam se sentir acolhidos, treinar, capacitar bem a liderança para que eles possam seguir o exemplo do seu pastor. Além disso, ele nos orientou que devemos pedir conselhos para os mais velhos quando estivermos necessitando de atenção com relação às pressões do ministério. Isso vai auxiliar para que assim possamos aliviar um pouquinho nossas cargas. Mas também ele nos orientou que precisamos preparar o nosso psicológico para que quando cheguemos na parte da aposentadoria, nós venhamos ter um equilíbrio, conseguir ao longo do ministério ter uma reserva financeira, para que dessa forma possamos ter recursos para nossa casa no futuro e também ter recursos suficientes para não passar dificuldade enquanto estivermos na velhice. Com isso, nos orientou para que pudéssemos cuidar da nossa saúde, da nossa família e ter uma ênfase específica nas pessoas para que assim possamos evangelizar os membros e eles também conseguindo fazer a sua função de pregar o Evangelho. Resumindo, precisamos ser fiéis a Deus enquanto estudantes de teologia, para que durante o ministério pastoral também consigamos ser fiéis e concluir nossa carreira na velhice sendo bem-sucedidos e tendo a honra de o nosso Deus ficar feliz com o que nós fizemos enquanto todo esse processo. Nessa capela feita pelo pastor Leonardo Prius, foi de grande aprendizagem, por se tratar de um pastor com experiência, que trilhou o mesmo caminho que estamos trilhando hoje, e por isso pode nos aconselhar, nos ensinar a lidar com os desafios em nosso ministério. E não somente enquanto aqui dentro do teológico, mas principalmente para toda a nossa vida e ministério, pois ele procurou nos levarmos a refletirmos em cada etapa dessa jornada e com isso, desde agora, fazemos boas escolhas para a nossa vida. Ele tratou ali com assuntos sobre o ministério, sobre o chamado, enquanto no ministério e também a respeito da nossa jubilação.
e aprofundou falando um pouquinho sobre a nossa missão, vida pessoal, atitude ministerial e principalmente o nosso legado em que queremos deixar. E que Deus, de alguma forma, nos ajude a pôr em prática tudo que cada capela nos levou a refletir e nos ensinar.